Luiz Carlos Prestes foi um militar, político e líder revolucionário brasileiro que marcou profundamente a história do país. Durante seu período de atuação, ele desafiou as estruturas oligárquicas e autoritárias de sua época, trazendo à tona críticas ao sistema vigente e inspirando movimentos de transformação social. Luiz Carlos Prestes nasceu em 3 de janeiro de 1898, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele era filho de Antônio Pereira Prestes, um capitão do exército, e de Leucádia Felizardo Prestes, uma professora primária. Devido às profissões de seus pais, Prestes desde cedo conviveu num ambiente voltado para a valorização da educação, da disciplina e dos deveres cívicos. Além dele, sua família contava com mais 4 filhos, o que tornava a vida um pouco dificultosa, já que seu Antônio e Dona Leucádia desejavam dar o melhor para seus filhos. Para piorar a situação, seu pai sofria de problemas de saúde, que o deixava extremamente preocupado com o futuro da família, caso alguma coisa ruim acontecesse com ele. Em 1904, com cerca de 6 anos de idade, a família mudou-se para o Rio de Janeiro, e 2 anos depois o jovem Prestes foi matriculado numa escola em Botafogo, onde começou seus estudos formais. Nos anos seguintes, a doença de seu pai foi se agravando, o levando à morte em 1908. Com a morte de seu pai, a responsabilidade pela criação da família caiu toda em cima da Dona Leucádia. Para não deixar nada faltar dentro de casa, ela começou a trabalhar como balconista e costureira, e depois de muito batalhar, ela conseguiu ser nomeada professora de escola pública. Neste período a vida de Prestes teve uma piora significativa, ele precisou mudar de bairro e de escola, indo estudar na escola pública. Como uma alternativa para amenizar os problemas, assim que entrou na adolescência, Luiz Carlos Prestes buscou tentar se inserir no meio militar, ingressando no Colégio Militar em 1909. Enquanto esteve no Colégio Militar, Prestes acabou buscando por conta própria o catolicismo como religião, e ao mesmo tempo que estudava filosofia na escola, se dedicava à fé católica, chegando a se batizar aos 18 anos. Em 1916, Prestes ingressou na Escola Militar do Realengo, e após os 2 primeiros anos na escola, ele optou em realizar o curso de engenharia, terminando em 1920, sendo ainda um aspirante a oficial. Com sua formação de engenheiro, ele é transferido para a primeira Companhia Ferroviária de Deodoro, porém, o jovem militar não ficou lá por muito tempo, e poucos meses após conseguir seu diploma, ele é convidado para atuar como auxiliar de instrutor da Escola Militar do Realengo, e no ano seguinte já havia se tornado instrutor. Apesar de sua dedicação, Prestes já demonstrava ter um pensamento crítico, e por falta de qualidade para trabalhar, pediu seu desligamento da escola, voltando para sua função original, servindo na primeira Companhia Ferroviária de Deodoro. Foi no seu início de carreira militar que Prestes terá contato com situações que irão fazer ele começar a se tornar um agitador dentro e fora do exército. Em 1922, se iniciam fortes movimentos dentro do Exército Brasileiro como o Movimento Tenentista e a Revolta do Forte de Copacabana. Embora Prestes estivesse nos preparativos desses movimentos, por motivos de saúde, ele acabou não se envolvendo diretamente quando o conflito estourou. Desejando deixar o Rio de Janeiro e toda a confusão que esses movimentos criaram no Exército, Prestes pediu transferência para atuar no Rio Grande do Sul, seu estado de origem. Lá, ele continuou se deparando com problemas como desvio de verbas, o que o deixava bastante desiludido com o exército. Em 1924, atuando na região do Rio Grande do Sul, ele é contactado para ser um ponto de liderança de mais um movimento tenentista, que havia sido iniciado por militares paulistas, que se opunham ao governo de Arthur Bernardes e aos abusos de poder que na época eles entendiam como algo problemático. Com o apoio de Prestes, a coluna, que ficou inicialmente conhecida como Coluna Miguel Costa Prestes, começou a ganhar força e a admiração de muitos militares. Em 1925, sob a liderança carismática de Luiz Carlos Prestes, os rebeldes começaram a marcha pelo interior do Brasil. Com cerca de 1.500 homens, eles saíram de áreas do sul e sudeste, passando por vastas regiões onde os problemas sociais estavam latentes, e buscaram conquistar o apoio popular enquanto denunciavam publicamente a gestão autoritária e corrupta daquele período. Entre seus objetivos estava a derrubada do governo vigente, considerado um produto do sistema oligárquico e autoritário, além da necessidade de reformas que democratizassem a política brasileira.
As demandas incluíam a introdução do voto secreto, a moralização da política, a reforma no ensino e a construção de um Estado mais justo e inclusivo. Apesar das inúmeras vitórias simbólicas e da impressionante marcha que percorreu mais de 25 mil quilômetros pelo interior do país, a Comuna Prestes não conseguiu concretizar a deposição do governo ou instaurar as reformas que almejava de forma imediata. Em 1927, os integrantes da Comuna optaram por depor as armas, marcando assim o fim daquele capítulo de resistência armada. Com o desfecho nada satisfatório, os líderes acabaram sendo obrigados a buscar exílio em outros países. Luiz Carlos Prestes exilou-se na Bolívia, onde começou a se aprofundar nas ideias marxistas. Durante esse período, ele teve contato com líderes comunistas e estudou obras que apresentavam uma visão crítica sobre as desigualdades sociais e políticas do Brasil. Em 1928, Astrogildo Pereira, então secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, encontrou-se com Prestes na Bolívia e apresentou-lhe os fundamentos do marxismo e os objetivos do partido. Em 1929, Prestes mudou-se para Buenos Aires, onde continuou a estudar o marxismo e se aproximar de movimentos comunistas da América Latina, consolidando sua adesão às ideias revolucionárias. Seus contatos o fazem parar em Moscou, em 1931, onde ele tentou ingressar no Partido Comunista da União Soviética, mas sem êxito. Morando na União Soviética e trabalhando como engenheiro, Prestes teve contato com muitos militantes comunistas importantes, o que fez com que seus ideais se aprofundassem cada vez mais. Foi nesta fase de sua vida que ele conhece sua futura esposa Olga Benário. O encontro entre os dois ocorreu em 1934, quando Prestes estava na União Soviética aprimorando seus estudos de economia política e Olga recebia treinamento militar e político. Inicialmente, a relação entre eles era puramente profissional e ideológica, com Olga assumindo o papel de guarda pessoal de Prestes. Para facilitar sua entrada no Brasil e evitar suspeitas, os dois viajaram como se fossem casados, utilizando passaportes falsos com nomes portugueses. Durante essa convivência, a afinidade ideológica evoluiu para uma relação pessoal, e eles se tornaram um casal de fato. Após sua experiência na Comuna Prestes e seu exílio na União Soviética, Prestes retornou ao Brasil como um líder consolidado do movimento comunista. Ele assumiu a presidência da Aliança Nacional Libertadora e tornou-se o principal articulador do levante da ALN. Com o tempo, sua militância assumiu contornos cada vez mais radicais, e ele passou a articular uma tentativa de golpe de Estado. Em 1935, a tentativa de instaurar um governo revolucionário de ideias marxistas o fez instaurar o movimento que ficou conhecido como a Intentona Comunista. A Intentona Comunista teve início em novembro de 1935, com revoltas que se espalharam por locais como Natal, Recife e o Rio de Janeiro. Em Natal, os insurgentes conseguiram controlar a cidade por alguns dias, embora, posteriormente, o levante tenha sido sufocado pela ação rápida e organizada das forças legalistas, lideradas por comandantes como o general Eurico Gaspar Dutra. Após o fracasso da Intentona Comunista, o governo de Getúlio Vargas reagiu com rigor, intensificando a repressão contra os militantes de esquerda. Luiz Carlos Prestes não escapou dessa onda de repressão e logo se viu confrontado com consequências severas. Em 1936, ele foi preso, e sua captura simbolizou tanto o fim imediato de uma tentativa revolucionária quanto o endurecimento do regime autoritário. A repressão não se restringiu apenas à esfera política. A vida pessoal de Prestes também sofreu um golpe profundo. Sua companheira, Olga Benário, que estava envolvida ativamente na militância, foi capturada e extraviada para a Alemanha, onde acabou internada em um campo de concentração, vindo a falecer sob condições trágicas. Antes de falecer, Olga deu à luz a filha de Prestes, e devido à situação complexa, Prestes demoraria quase 10 anos para poder abraçá-la. Luiz Carlos Prestes ficou 10 anos preso, e após sua libertação, ele foi anistiado, por volta de 1945, o que o possibilitou retomar suas atividades políticas e ideológicas com vigor renovado. Logo após sua saída da prisão, Prestes reintegrou-se ao convívio político brasileiro, tornando-se um importante representante da esquerda. Em 1946, sua trajetória sofreu um novo impulso ao ser eleito senador pelo Distrito Federal, posição que ocupou até 1948.
Durante esse período, ele utilizou o espaço parlamentar não apenas para defender os ideais comunistas e as reformas sociais necessárias, mas também para denunciar as injustiças que maculavam a sociedade brasileira. Em 1964, ele novamente precisa enfrentar duras batalhas devido à sua linha ideológica, e quando os militares chegam ao poder, Prestes precisa novamente se exilar na União Soviética. Ele só retornou ao Brasil em 1979, com a promulgação da Lei da Anistia. Em 20 de outubro de 1979, ele foi calorosamente recebido por familiares e antigos companheiros da Aliança Nacional Libertadora, que comemoravam sua volta ao Brasil. Mesmo já com a idade avançada, Prestes continuou sendo uma referência ideológica ao assumir uma postura de mentor para as novas gerações de militantes. Em seus anos finais, o Cavaleiro da Esperança viveu o declínio gradual de uma era revolucionária. Aos 92 anos, seu corpo frágil contrastava com a força de suas convicções, e ele se dedicou a refletir sobre os rumos que o Brasil e o mundo vinham tomando. Nos últimos anos de sua vida, Luiz Carlos Prestes enfrentou um declínio progressivo em sua saúde, resultado tanto da idade avançada quanto das condições crônicas que o acometiam. Aos 92 anos, já debilitado, ele foi acometido por problemas sérios de insuficiência renal, frequentemente agravados por episódios de desidratação. Esses problemas de saúde culminaram na necessidade de internamento em uma clínica no Rio de Janeiro, onde sua condição se deteriorou de forma irreversível, levando ao seu falecimento. Luiz Carlos Prestes morreu no dia 7 de março de 1990, devido a problemas renais. Ele estava com 92 anos. Seu velório ocorreu no Rio de Janeiro, em um ambiente que reuniu familiares, antigos companheiros de luta, militantes e simpatizantes de sua longa militância. Logo após o velório, Prestes foi sepultado no cemitério São João Batista, localizado no bairro de Botafogo. A memória de Luiz Carlos Prestes continua a ecoar na história brasileira. Ele é lembrado não apenas por suas ações, mas também pelos ideais que defendeu ao longo de sua vida. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Entering the holiday party.